querido professor, professora. Nós estamos no nosso segundo livro, Lilica, a borboleta que não queria voar. Pelo próprio título, vocês já podem imaginar quantas coisas diferentes nós podemos fazer. Há uma sugestão que não está no livro, que é a questão da observação da transformação da borboleta. A borboleta começa como uma lagarta, depois ela se transforma num casulo e por último ela vai transformar-se na borboleta. Vocês vão ver que durante a história a lagarta chamada Lilica, ela tem esse diálogo com as crianças e nós temos 3 enfoques que é importante ser dado durante o processo de estudo desse livro. O primeiro é que há diferenças entre as pessoas. Há pessoas que têm várias características diferentes e nem por isso as pessoas são melhores ou são piores. Elas são diferentes e a diferença traz beleza à vida. Então, tratar com as crianças sobre essa beleza, nós temos lá no nosso livro de sugestões o exemplo da dinâmica das flores, onde vocês são convidados a trazer flores diferentes para as crianças avaliarem como há diferenças e como há beleza em cada flor. E assim como nas flores, na vida e tantos outros objetos e tantas outras coisas, as cores são diferentes. Imagine, tudo da mesma cor. Que beleza haveria na vida sem cores, ou tudo azul, ou tudo vermelho. Então, essa sensibilidade nós vamos trazer para o aluno através das vivências. Quando eu sento no chão com os meus alunos, quando eu converso com os meus alunos e principalmente quando eu pergunto. Professor, eu quero destacar com você a importância da pergunta. Exemplo, será que assim como as borboletas, nós também não temos fases? Nós também não temos processos? Será que alguém que é diferente de mim é melhor que eu? Ou alguém que é diferente de mim pode ser considerado pior que eu? Claro que não. Nós precisamos ver essas diferenças como algo que faz parte da vida. Deus criou tantas coisas diferentes, não para nós julgarmos ou nós compararmos. E aí eu quero trazer mais uma observação, que é a questão da comparação. A comparação é algo destrutivo. Quando eu comparo uma criança a outra, eu estou colocando uma criança para um nível inferior, eu estou colocando uma criança para um nível superior. Então, a comparação, ela sempre eleva e destrói. E não há necessidade de comparar. Se eu quero elogiar uma criança, elogie a criança que merece o elogio. Se eu preciso chamar a atenção de outra, eu vou sozinho, de forma individual, vou chamar a atenção daquela criança, vou direcionar ou redirecionar aquela criança. Mas a comparação faz com que as diferenças elas sejam destacadas negativamente. E isso deve ser evitado dentro da sala de aula, como também evitado dentro do ambiente familiar. Nós temos algumas dinâmicas que nós sugerimos, um outro exemplo da dinâmica do óleo com a água, que não se mistura, que são diferentes. Cada um tem seu valor, cada um tem seu papel e são tão diferentes, apesar de serem parecidos, quase transparente, o óleo, a água transparente, mas são diferentes e têm seus papéis. Esse é um destaque especial nesse segundo livro. E uma coisa importante também é a gente lembrar que durante o processo de atividades, aquelas atividades chamadas gerais, né? Quando nós vamos ver os personagens, por exemplo, quando nós vamos ver a importância da mãe, a importância do ambiente de cada um, onde nós vamos ver também que a criança, ela deseja de alguma forma
sentir-se valorizada. E quando ela não é valorizada, ela se sente presa muitas vezes a sentimentos ruins. E é interessante que ao final do livro, como você já deve ter visto, a lagarta decide voar. Porque ao desafiar Cris e Madá a aceitar as suas situações que não podem ser mudadas, o uso do óculos, o estilo do cabelo, a criança, ela considera, então, ela começa a considerar pela aceitação que ela tem, que aquilo é algo normal, que é algo que pode e deve ser valorizado. Não há nada de errado num cabelo black, pelo contrário, há de lindo, há de belo. E aí, a borboleta também decide que ela vai sim voar, correndo todos os riscos que um voo traz. Então, nós precisamos, com as crianças, entender que com as nossas diferenças nós vamos alçar voos. Há riscos nos voos, mas nós não fomos criados para ficarmos presos a limitações, a sentimentos ruins. Nós fomos criados para sermos livres, como a borboleta, voar, depois de fases, depois de aprendizados. As crianças também precisam ser livres, livres para amar, livres para fazerem o bem. E cabe a nós, educadores, cultivar dentro da sala de aula, através de vivências, através de atividades, esses valores que são para a vida, que são para a melhoria do mundo, que são para a melhoria deles próprios, que são para a melhoria da família, enfim, que nós possamos ser canais de liberdade para as nossas crianças e para nós mesmos. Abraço carinhoso, querido professor.